Mateus, capítulo 11, versículo 21. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Primeiro, entenda só, o que é jugo? Um pedaço de madeira, de algo fixo, né? Que é colocado entre dois bois que estão arando, para que um não vá na frente do outro, né? Porque estão arando para não ficar diferente. Mas o que tem a ver isso conosco, pastor Jaime? Nós temos que ficar ao lado do Senhor, meu irmão. Nós não podemos estar na frente do Senhor, nem podemos estar atrás do Senhor. Nós temos que andar juntos dele. É como no casamento. É muito comum você ouvir uma famosa frase: atrás de um grande homem tem uma grande... Mentira. Não, a mulher não tem que estar atrás do homem, nem na frente do homem, é do lado, né? Eu digo nos casamentos que quando Deus criou a Eva, ele criou da costela de Adão, não foi do pé para a mulher pisar no marido, né? Nem para o homem pisar na mulher, e nem da cabeça para a mulher dominar, não é duas costelas, dá do lado. Então, mas voltando à mensagem, entenda, Jesus quer você do lado dele. Ande lado a lado, não procure saber, às vezes nós queremos. Eu falei o caso de um homem chamado Saul, e ele estava pecando, errando. Aí veio o Samuel, e parece que o Samuel queria ser mais misericordioso do que Deus. E Deus falou para ele assim, 1 Samuel 16, versículo 1, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Quer dizer, foi Deus quem, mas Deus sabe, Deus não é mau. Não tem nenhum plano ruim do Senhor para o homem. Até quando ele tira alguma coisa, Deus é bom. Eu falei hoje de manhã, e eu não sabia que tinha uma família aqui enlutada, né? Perdeu a mãe, de idade e tudo, mas não sabia. Ele estava assim, disse, olha, nós temos que saber disso. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não, de maneira alguma. Então, nunca ache que Deus tem maldade. Deus não tem maldade. Até a morte coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deu uma mensagem como essa assim, e eles ficaram consolados. Falar para uma pastora, mas parece que o pastor, né, alguém contou tudinho que estava acontecendo conosco para ele. Não, falei por Deus, por inspiração, dei aquela palavra, e aquela palavra falou o coração deles. Então, voltando aqui para nós, Deus é bom. Não existe uma maldade dele. O Saul foi tirado do reino porque ele errou. Depois um homem disse, mestre, bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Isso é Marcos 10, 17. Jesus respondeu para ele, por que me chamas bom? Bom é Deus. Então, porque Jesus era Deus, mas estava aqui como homem. E não tem um homem que seja, vamos dizer assim, melhor do que o Senhor, que tenha mais bondade do que o Senhor. Não existe. Então, devemos andar do lado dele, aprendendo com ele. Aí que vem a nossa mensagem ainda. E ele disse assim, aprendei de mim que sou manso, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A primeira parte, aprendei de mim. De quem você está aprendendo, irmão? Eu não posso dar para você se eu não aprender do Senhor. Veja o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha o que diz, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Se ele não recebesse de Deus, ele não poderia dar. O missionário um dia desse comentou no culto aqui, ele gostou, chamou a atenção dele uma passagem bíblica, e ele começou a preparar um estudo. Isso é uma pessoa, mas eu não vou dar para vocês, que eu tenho que buscar de Deus mais. Eu tenho que entender para dar para vocês, eu não posso dar o que não recebi. Então é muito profundo. Aprenda dele, ele vai dar, e você pode dar a outro. Enquanto você não tiver o ensinamento, você não pode ensinar a outro. Então, receba o ensinamento de Deus, aprenda com ele. Nem sempre o ensinamento que daremos para as pessoas é um ensinamento formal, quer dizer, conversando, explicando, está escrito na Bíblia assim, assim, assim. Não, às vezes até com o nosso testemunho, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de fazer as coisas. Eu conto sempre para vocês, estava falando no culto anterior, que eu faço um teatro aqui entre um marido e uma mulher. A esposa é da igreja, um exemplo só, né? Ela é membro, ou é até obreira da igreja. E o marido ainda não é da igreja. E o marido disse assim, meu bem, domingo, a minha irmã virá aqui em casa. Ela que é da igreja, assim, mas você sabe que eu não gosto da sua irmã. Você não aprendeu nada ainda.
Quer dizer, não está pronto para assinar. Mas vamos que ela diga assim nessa hora: ah, que bom, vamos preparar, entenda bem, um almoço para ela, uma sobremesa. Mulher, você está ruim na cabeça? Estou falando da minha irmã que você nunca gostou dela. A minha irmã que você nunca... Há de ser mais essa coisa do passado. Por quê? Que eu falei, não é só com pregação, é com a palavra, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Paulo faz isso que eu citei para você, 2 Coríntios 5,17. O Paulo fala aos Filipenses 3,13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Então, você dá um termo, se ele indagar, mas peraí, não, isso é coisa do passado, agora eu sigo o ensinamento do Senhor. Aí você pode, se tiver liberdade, falar, mas com o ensinamento, ele diz que devemos de esquecer das coisas que para trás ficam, essas coisas que machucaram, que magoaram, ficaram para trás. Aí você entra com a palavra. Nós precisamos disso, porque você está orando, tem que ver o que você está cooperando para a salvação da sua família. Você está no combate, sai demônio, sai capeta, sai não sei, mas pastor, não está funcionando muito. Veja o seu testemunho. Se você está conseguindo ensinar para a sua família o que você tem recebido na igreja. Se você realmente está prestando, como na sala de aula, que a pessoa aprende e depois ela pode até ensinar, mas ela não aprende, não presta atenção, fica desligado. A nossa mente é muito fértil, pessoal. Nós estamos assim, ouvindo a mensagem, daqui a pouco pensando até coisa, não é coisa errada não, coisa até boa e tudo, mas não é para essa hora. Agora é para focar na mensagem, para você ficar ligado com Deus de uma tal maneira que o missionário até diz, imagine você vai numa audiência com o governador do estado. Ele chama para conversar, você está na sala dele. Você está na sala dele, eu sou da onde? Licença um pouquinho que eu vou no banheiro. Ah, mesmo, você pode estar até perto, lá você fica ali um tempo. Se a gente conversar 1 hora contigo, você não quer perder ao voltando de estar ali com aquela autoridade, né? E você fica ali. Mas com Jesus, não. Com Jesus, com aquela... Não, eu tenho que levantar, tenho que aprender. Eu não estou falando nada para ninguém, não, por favor, pessoal. Se tiver, vá. Entenda bem, a pessoa tem algum problema. Estou falando que nós temos que querer aprender. Para quê? Para ensinar. Nós então estamos aprendendo, né, com a palavra de Deus, aprendei de mim. Se eu não aprender dele, não funciona. Ele está dizendo aqui, olha, o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. No capítulo 11, versículo 1, ele diz assim, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Se ele não imitasse a Cristo, não tínhamos que imitar, somos nós. Se nós não imitarmos, as pessoas não vão, mas se imitarmos a Cristo, nós temos boas coisas para ensinar, as pessoas vão aprender conosco e elas vão crescer. Jesus fazia isso. Vamos para Lucas, primeiro capítulo 13. Depois eu vou para o 4. No culto anterior eu não dei o 13. Esse eu vou dar agora e à noite. 13, versículo 10. Diz assim, e ensinava no sábado numa das sinagogas. Jesus não só expulsava demônios, pessoal, orava pelos enfermos, e via, mostrava o poder de Deus, mostrava a habilidade, mostrava a capacidade de Deus, ele ensinava. Aí eu vou dar o resumo. Estava ali uma mulher que há 18 anos estava presa por Satanás. Jesus falou assim, ela andava curvada, não podia de modo algum se endireitar, mas não era uma escoliose, não. Ela tinha um espírito de enfermidade. Às vezes a pessoa não se levanta na vida, tem um espírito na vida dela. E como é que ela vai se libertar? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Ela ouviu o ensinamento. O que ele ensinava? A verdade para ela. Ensinava, entenda, acerca do reino de Deus. E ela estava ali para aprender. E ela aprendeu e tomou posse da bênção. Jesus chamou aquela mulher, está ali da tua enfermidade. Colocou as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. No capítulo 4, vamos ver Jesus fazendo a mesma coisa, mas agora outro caso, 4,31. Capítulo 4, versículo 31. Diz... E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Olha aí como ele ensinava. A igreja tem que ensinar os outros, mas ela tem que aprender. Aprendei de mim, aprenda dele e ensine. Não só, repito, com pregação formal. Quer dizer, olha, está escrito na Bíblia. Não.
com o seu viver, quer dizer, com a sua maneira de viver, como foi o caso que eu falei do marido e a mulher, no exemplo que eu dei. Você ensina para o filho, para a filha, na rua. Conta um caso que um homem pegou um táxi, e o taxista estava andando assim, de repente um outro veio, deu uma fechada, o outro que errou. O motorista abriu o vidro e fez assim para ele, ó, pedindo desculpa. O passageiro falou, eu não entendo. Por que você fez isso? Foi ele que te fechou? Eu disse, não, rapaz. E vai que ele está com muitos problemas na vida, um caminhão de lixo, ele está procurando um motivo. Mas aí eu peguei isso que as pessoas falam, para o ensinamento bíblico, que a Bíblia diz, quando depender de você, tenha paz com todos. Então, dependendo de você, você tem paz. Não, mas ele que errou comigo, foi ele que me fechou, foi verdade. Mas aí você conhece a palavra e transmite paz para ele. Pronto. Só fazer assim, a pessoa, pronto. Não discuta, aquela pessoa pode estar armada, já cansamos de ver casos aí na televisão, né? Até jornais que a pessoa discutiu no trânsito, o outro estava armado e pô, deu um tiro na pessoa, porque o outro foi reclamar que o que reclamou estava certo, né? Porque o outro é que tinha feito erro, mas não tinha que reclamar, o outro estava com a cabeça quente, o outro está com um problema, não sei mais o quê. E às vezes a pessoa quietinha, meu irmão, o garoto dizia, boa e sonsa que derruba a cerca, irmão. Né? Às vezes aquele quietinho que faz uma loucura, comete uma tragédia, irmão. Você não sabe dentro da mente da pessoa, que está na vida da pessoa, ela está ali, um Abidneu sendo, entenda bem, cheio de problemas, tudo, que é explodir em cima de alguém, explode em você. Então, voltando para a palavra, temos que aprender. Aí, agora, matéria nova. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava ali um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E ele exclamou em alta voz, dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste a destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo, que palavra é essa, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Olha, levantando Jesus da casa, da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, vamos lá, pessoal, repreendeu a febre. Qual é o ensinamento aqui? Jesus está nos ensinando. Seja o demônio, ou a ação do demônio, a atitude é a mesma. Nós temos que aprender com ele. Aprendei de mim que sou manso. Era a febre. Poxa, mas Jesus falou com a febre? Falou, irmão. Tem coisas que o nosso raciocínio não vai pegar. Nosso QI. Não vai. A febre é uma reação do organismo, né? Uma infecção, alguma coisa, né? Vamos falar. Mas não sei, Jesus fez, eu vou fazer. Ainda que pareça loucura, não precisa ler aqui, que eu não vou sair daqui, na 1 aos Coríntios 1,18, o apóstolo Paulo fala dessa maneira, olha o que ele diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Não parece loucura falar com a febre? Mas Jesus falou. Mas não falou só isso, se você for lá em Marcos capítulo 4, versículo 40, olha o que ele diz assim, versículo 39, desculpa, 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, e o vento se aquietou e houve um grande bonança. Mas veja a atitude feminina. O que ele fez com o demônio na sinagoga? Repreendeu. O que ele fez com a febre? Repreendeu. O que ele fez com o vento? Repreendeu. Mas nós queremos enfeitar o pavão, irmão. Já ouviu falar isso? Achamos que é muito fraco, isso é muito simples. Esse é o nosso erro. As pessoas poderiam aprender conosco. A pessoa no local de trabalho fala para você, ou na família, ou na vizinhança, olha, eu descobri que eu estou com uma doença, estou com câncer, ora por mim, me dá seu nome que eu vou levar para a igreja. Não, eu não pedi, você disse, ora por mim. Você disse fazer, e fazer como Jesus, aprendei de mim, você aprendeu com ele, o pastor aprendeu e faz, você também faz. Eu sempre conto o caso do pastor Rogério. Pastor Rogério, eu não sei lá no Rio de Janeiro, mas ele era simplesmente um membro da igreja em Santo André.
E ele trabalhava numa empresa de confecções famosa, aqui, muito grande. Eu sempre falo falar o nome depois, falar do ar, depois eu falo para vocês, mas alguém tem que me lembrar se eu esquecer. Aí ele vai, o pastor, e no meio ele trabalhava interno, né, expediente. É uma loja como se fosse essas conhecidas de hoje. Aí ele estava lá e manifestou um demônio num colega de trabalho. Estou todo mundo assustado, o demônio cheio de intimidação, né? Aí, pessoal, quem vai enfrentar? Um foi e falou, ele falou para um amigo, eu vou expulsar em nome de Deus, não vou orar por ele. Não se mete com essas coisas são pesadas, não. Ele lembrou de que ele tinha aprendido na igreja, ele tinha visto o pastor expulsar demônios na igreja, ele tinha lido na Bíblia. Aí ele foi, o demônio, te repreendo, sai dele em nome de Jesus. O homem voltou a si. O que aconteceu? Aí ele falou para o rapaz, olha, procura uma igreja evangélica, está com problema espiritual. Mas sempre que alguém passava mal na empresa, chama o crente da seção tal. Eu pergunto aqui, versículo 37, como está a sua fama? Eu não quero fama nenhuma, não. Nós temos que aprender de Jesus, praticar o ensinamento dele, colocar o ensinamento em prática, que as pessoas vão nos procurar, não para nos endeusar, não. Elas vão conhecer Jesus através de nós. Isso é uma família. Falei que às vezes é com a oração, falei que às vezes é com o ensinamento formal, está escrito, e a ver com atitudes que você toma, e se a pessoa indagar, você poderá até falar da palavra de Deus para ela, porque eu sigo a palavra de Deus, e ela fala assim, porque eu aprendi com a palavra de Deus, porque Jesus me ensinou assim, porque ele disse, aprendei de mim. Meu irmão, o mundo vai mudar. Nós vamos ter muito mais pessoas da nossa família vindo para Jesus. Nós precisamos de praticar isso aqui. Aí diz a Bíblia Sagrada, né? E repreendeu a febre, essa deixou, e ela levantando-se logo servia-os. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermo de várias doenças, lhes traziam. E impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios. Olha aí que coisa profunda, é isso aí, entenda bem, as pessoas vão trazer para nós, mas não é só na igreja, é isso, o pastor lá, que não era pastor, era um membro, o irmão Rogério, vamos falar assim, as pessoas levavam pessoas para ele, pede oração para ele, é isso que nós temos que fazer, aprender com Jesus para ensinar. Eu recebi do Senhor, disse Paulo, o que também vos ensinei. Quer dizer, o que você recebe na igreja, na pregação que eu falei, foca, preste atenção no que Deus está falando e você vai colocar tudo em ação. Aí as coisas vão funcionar, aí as coisas vão para a frente. Você pode ter certeza, mas tem mais, pessoal. Nós vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra onde nós começamos? Mateus capítulo 11, versículo 29. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, não aprenda de ninguém, aprenda dele. Quem ensina tem que ensinar dele, não é ensinamento próprio, não é coisa da minha cabeça expulsar demônios, não é coisa da minha cabeça. Eu falo, por exemplo, do dízimo, quando falamos, não quero entrar no assunto que é polêmico para alguns, não, o dízimo é uma bênção, eu aprendi com a palavra, o dízimo não é invenção da igreja, o dízimo é instituído pela palavra, aprendemos, você vai seguir ou não, isso é você, ninguém está te forçando a nada, e não é dia para ser curado, nada disso. Não é ensinamento daí, não foi o conselho de pastor, não, porque isso é para o Antigo Testamento, não, o Novo também, Hebreus 7, 8, diz que aqui se dá o dízimo aos homens, Mateus 23, 23, para você não omitir o dízimo, está ali, mas as pessoas não querem aceitar o argumento de alguém que quer criar celeuma, contenta, discorda e diz isso, não entre. Então, aprendei de mim, não é de ninguém, que sou manso e humilde de coração. Bem, não vou dar muita explicação disso agora não. E como eu disse, tem que buscar mais de Deus. Mas aqui está bonito. E encontrareis descanso para a vossa... irmão, você está orando, jejuando, fazendo campanha. Mas você não contou descanso. Você está agitado com a sua situação, a situação de um filho. Você está agitado ainda com a situação do seu marido ou da sua esposa. Não contou descanso, pastor. Você tem que aprender dele. Para ele não é impossível, ele está agindo ele, ninguém impedirá. Você tem que aprender com ele que a palavra saiu da boca dele, não voltará para você vazia. Você tem que entender o que ele diz, o que está escrito. Ele está dizendo: encontrarei descanso para vossas almas. E talvez não estamos desassossegados, orando. Eu não aguento, pastor, nem durmo mais, porque meu filho sai, só chega de madrugada, tem dia que nem volta para casa, e eu sei que ele está em más companhias, não sei o quê. Esse negócio de má companhia até é cômico, né? Até é engraçado, porque você fala assim: quem é essa má companhia? O filho da vizinha aqui que...
Mas se você conversar com a vizinha, ela vai falar a mesma coisa. O meu filho é muito boa gente, mas ele anda com uma companhia, que é o filho da vizinha, que é o seu. Não é verdade? Sempre o do vizinho que é uma companhia. O nosso não. Não, pastor, é verdade. O meu é garoto bom, o outro, a família toda não presta, não sei o quê. Mas se você entender, a família vai. Eu falo que muito tempo estava no mundão ainda, e bebia muito mesmo. E um dia tinha um amigo comigo, e olha que ele tinha uma vida muito mais, vamos dizer, torta do que a minha, porque ele se envolvia em outras coisas piores ainda. Mas gostava de beber também, nós estávamos juntos. Ele tinha um irmão que era militar. E ele encontrou o irmão e disse assim, vou dar uma mordida nele. Mordida que eu vou pegar um dinheiro com ele para a gente beber aí. Aí ele foi falar com o irmão dele. Rapaz, eu tenho que pagar um negócio aqui que eu tenho que fazer, um negócio dos documentos, não sei o que, para o trabalho. E o irmão dele falou assim, eu vou te dar, você vai beber. Aí ele, para o irmão dele, assim, eu não estou bebendo. Ele virou-se para mim e disse, olha com quem você está. Nunca esqueça disso. Foi até o lado da igreja, do local que hoje é a Igreja da Graça. Não foi? Na esquina era uma lanchonete, que foi nela, que ele encontrou com esse irmão, né? Irmão dele, irmão de sangue, e a igreja hoje é do lado ali. E ele falou assim mesmo, quer dizer, em outras palavras, você está do lado desse pudim de cachaça aqui, dizendo que não está bebendo, né? Aí eu lembro o ensinamento, aqueles pensamentos dos antigos, aqueles dizeres, né? Aqueles provérbios populares, assim, me diga com quem tu anda, que eu direi quem tu és, né? Tu está dando um cachaceiro que não está bebendo mais, entende? Então é isso, mas não é buscar de Deus, querer e vai funcionar. Você tem que encontrar descanso. Como é que você encontra? Ouvindo a palavra, entrando na palavra, vivendo a palavra, levando a palavra de Deus para a sua casa e vai vencer, amém?